Então, vamos ver se está mais fácil, né? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco, né? E hoje, com certeza, nós estamos aqui bem amparados, porque estamos com Jesus, estamos com a espiritualidade da casa, com Deus nosso Pai. E como disse aqui a lição, todos nós somos filhos do mesmo Pai, com a centelha divina dentro de nós. Aí você pode até falar, não, isso não é possível, porque lá fora o negócio está difícil, né? A gente vê muitas adversidades, muitas atrocidades, e aí a gente fica se pegando. Nossa, essa pessoa, será que essa criatura também é um filho de Deus? Porque não é possível, né? A gente fica imaginando dessa forma. Posso dizer que todos nós, eu estou falando todos, dentro do universo, tudo o que você imaginar é criação de Deus. Então nós estamos aqui como irmãos, e eu vou convidar hoje o irmão maior para estar conosco, porque esse irmão, ele tem uma outra visão, e ele veio praticamente fazer com que a gente possa, na caminhada difícil, na luta, a gente perseverar. É para isso que a gente chama ele, inclusive hoje, na atualidade. A gente vê um Jesus aqui hoje, sentadinho aqui, né? Um balcão moderno, bonito, que já é como se a gente já identificasse como a nossa casa, o nosso planeta. Por quê? Porque Jesus esteve em épocas muito diferentes, né? Não tinha tecnologia, não tinha toda, né? A coisa mais difícil. Se duvidar, não tinha nem luz elétrica, então era muito difícil, né? Era raro aqueles que tinham a luz elétrica, na casa. Então, observa como era difícil a situação. Hoje a gente reclama, mas nós estamos no progresso, viu? E para continuar, eu vou, para a gente trazer agora um pouquinho para a nossa atualidade, não é outro Jesus não vamos inventar outro Jesus. É o mesmo, e a gente só vai rever um pouquinho sobre a ótica de hoje, sobre a nossa visão, né, para que a gente possa compreendê-lo ainda mais. Aqui não tem-se a intenção de falar de Jesus, porque Jesus não precisa de apresentação, já começa por aí. Jesus não precisa de exaltação, porque ele por si só já se basta. Jesus é Jesus. Então, assim, é o homem que foi dado para nós, inclusive como modelo, né? Se você pegar o livro dos Espíritos, na questão 625, você vai ver que os Espíritos, eu não sei se vocês sabem, a doutrina dos Espíritos, não é de Kardec, não é de ninguém, mas foi perguntado, Kardec perguntou aos Espíritos, qual o modelo, qual é o homem na Terra, que a gente, ou mesmo, fora, que a gente possa ter como modelo. Qual é o homem que a gente poderia se espelhar, sabe? Nas suas atitudes, nas suas ações, tudo. E olha que a gente tem profetas, mas foi dado como modelo para nós Jesus. E aí a gente vai entender o porquê que esse irmão nosso, o Mestre Jesus, foi dado para nós como modelo. Antes de entrarmos nessa situação, nós vamos falar um pouquinho desse padre. Esse homem aqui veio lá do sul da África, um padre teólogo, com muito conhecimento, e escreveu um livro. O livro dele, o título é Jesus antes do cristianismo. Jesus antes do cristianismo. A gente às vezes não compreende muito bem, mas esse homem ia em busca para definir Jesus para nós. Da mesma forma que ele era da Igreja Católica, que ele tem a visão, e nós espíritas também temos a nossa visão, ele traz para nós essa reflexão sobre Jesus antes
do cristianismo. E tem razão. Por quê? Porque ele apresenta aqui nesse livro dele um homem, aqui ó, deixa eu ver se eu não aperto o botãozinho errado. Aqui. Um homem que estava profundamente envolvido com os problemas reais do seu tempo. Um homem, ele não está falando aqui de santidade, ele não está falando nada. Ele está falando de um homem que veio para a terra, que estava profundamente envolvido com os problemas, preocupado com a situação que ele ali constatava. E quando constatou desde que chegou, porque ele foi o primeiro, a passar por muitas dificuldades, desde o nascimento. Não preciso nem falar, porque vocês conhecem a história. E que acabam sendo também os problemas do nosso tempo. Um Jesus extraordinariamente humano. Então ele tira Jesus aqui, nesse livro, eu diria assim, do misticismo. Quando Jesus, ele está falando porque Jesus teve duas, historicamente, Jesus tem a história dele humana e histórica, você entendeu? Histórica e também a divina, quando passa a ser, vai para os cristãos, para o cristianismo. Então Jesus, hoje, se você for analisar, apresentado aqui por esse irmão, era um ser que veio para cá com muita preocupação, uma visão profunda, uma visão que nós não tínhamos capacidade de compreensão. Tanto é que nós crucificamos aquele que falava em amor. Tentaram achar, inclusive, que ele veio aqui para burlar as leis, para ter seguidores do nosso tempo de hoje, para ser um homem que queria ficar no lugar dos reis da época, dos governadores, daqueles que tinham poder, e por isso caminharam tanto em torno de Jesus, até que supostamente entregaram ele, dizendo que ele estava sendo fora da lei, para que pudesse crucificá-lo. Mas Jesus ressuscita, vai embora, a gente já sabe de todo esse processo. Mas esse nosso irmão, o Alberto Yolanda, ele quer mostrar que depois Jesus já tem um outro histórico, o divino, que até então chega para nós como conhecido o homem que era milagroso, o homem que era apresentado como uma imagem, que a gente já tem até hoje através de um quadro em casa, um crucifixo pendurado, que até então a gente, até mesmo só por estar dentro da igreja, já nos achávamos até kit como cristãos, mas sem compreensão da verdadeira história e do que ele de fato veio fazer. Qual era a intenção do Mestre Jesus para vir até o planeta Terra? E o Espiritismo vai mostrar para nós que esse Espírito, já que poderia estar numa escala espírita que a gente fala, já no mundo até feliz, o mundo celestial, ele vem para o planeta Terra. Vem para o planeta Terra, desce ao grau nosso. Você sabe o que é isso? Eu tenho um corpo físico, sentir dores, sentir fome. Um homem que de moral elevada compreendia toda aquela situação, a ponto de estar sendo crucificado e pedir ao Pai que tivesse misericórdia, porque nós nem sabíamos o que estávamos fazendo. Olha o tamanho, a grandeza do entendimento de Jesus. Um homem de redenção mesmo. Então ele se coloca nessa situação. E nós depois vamos entender somente Jesus pelos milagres que foram feitos, porque ali ele tinha credibilidade, não
por aquilo que de fato ele queria ser representado, mas pelos milagres. Um homem de milagre, um homem que vai me salvar da situação, um homem que pode. Mas aí a gente se depara com uma fé raciocinada que Jesus não curava todos que vinham até ele. Ué, se Jesus, supostamente na época, era milagroso, como ele nos mostrava somente, um homem que, para nós, era como se fosse realmente Deus. E para algumas doutrinas ali, entendido como Deus. E aí aquele homem milagroso se depara com alguns que ele não cura. Até explica o porquê que não poderia ser curado. É só a gente assistir aquele filme do Joseph que você vai ver. Você vai ver essa história que eu estou falando. Então veja que ele não curava, mas ele curava alguns que vinham até ele, ou ele estava no local, porque fazia parte da história, para que ele tivesse lá na frente essa credibilidade. Nós precisamos ver para crer. Lembra do Tomé, que era um apóstolo dele? E até mesmo quando ele aparece para Tomé, Maria chega lá, Maria do marido dela chega, Jesus ressuscitou, eu vi Jesus, porque estava escrito isso na Bíblia, estava escrito que o Filho do Homem ressuscitaria no terceiro dia. Quando ele aparece para ela, estava lá chorando no túmulo que sumiu o corpo, ele aparece naquela caminhada dela de sofrimento e fala: não choras, eu estou convosco e estarei, mesmo indo embora daqui, estarei convosco sempre. Ela chega para os apóstolos e quando ela fala, imagina, Maria, mulher, naquela época, era muito difícil. Se hoje a voz da mulher já é meio difícil, você imagina naquela época. Tomé fala: não, eu não acredito. E ele aparece, Jesus aparece para todos os apóstolos, para que se cumprisse o que estava nas Escrituras. Mas Tomé diz para ele: mostra a tua mão, porque ele queria ver se tinha os furos. Estudando depois a doutrina espírita, você vai compreender, porque Jesus mostra que tinha perfurado. Aqui Jesus está se apresentando de uma outra forma, com o corpo bem espiritual. Um dia vocês entenderão, por isso que a gente chama tanto vocês para estudar, entendeu? Para você compreender tudo. Quando a gente falar, não ficar assim no ar. E assim, esse homem, depois, ele vai embora. A gente sabe da história que fica todos os apóstolos com um esforço tremendo para dar continuidade, que não morresse tudo aquilo que Jesus passa para nós, queria passar para nós, as informações. Mas antes de ir embora, Jesus também reunido diz assim: eu vou, mas eu rogarei ao meu Pai um Consolador prometido por Ele, que viria para a terra, voltaria e para nós revelaria tudo aquilo que Ele falou e que ficou para nós como se fosse na obscuridade, pelo nosso entendimento. Ele disse: faria relembrar e faria mais, ensinaria muito mais do que nós sabíamos que ele teria ensinado. Por conta do tempo, Jesus ficou muito pouco tempo conosco. Então observe que ele fala desse Consolador prometido, mas ele não diz que é uma pessoa, um Espírito, que aí ele fala: vós conheceis, porque ele já tinha um grau de entendimento maior. Os apóstolos viviam muito com Jesus, estudavam.
Então, mas ele fala, vocês conhecem o que eu estou falando, mas não conhecem. Então esse Espírito é como um vento. Você já viu o vento? Você sabe que ele existe. É simples. O ventilador está rodando, está levando o vento para lá e para cá. A gente até sente o frescor do vento. Só que você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Isso é o vento. É como a luz, a velocidade da luz. É como tudo dentro do universo. Mas a ciência está aí para descobrir, para ir atrás, pesquisar. Por isso que a doutrina espírita, ela tem esse cunho de ter uma fé que a gente raciocine, que tenha lógica, sentido, que eu analise, que eu pense, que eu faça realmente pesquisa, que eu me interesse, porque teve um propósito de Jesus vir para cá. Não era simplesmente só os milagres. E depois, se der tempo, eu não toco sobre os milagres ainda mais. Porque a gente vai compreender o que é aquilo que entendemos de milagre, que até a doutrina diz. A doutrina não faz milagre, mas ela faz você fazer por você mesmo. Ela com certeza te mostra que o milagre já é você mesmo. Sendo filho de Deus com todas as oportunidades. Então, cada dia que você levanta como filho de Deus já é um milagre. E aquilo que você espera como milagre que caia do céu, você vai entender por esse consolador que a doutrina espírita hoje apresenta, as leis divinas. Que ela é igual para todos. Que todos têm o mesmo direito. E que todos os dias, nós estando seguindo aquela cartilhinha, que não é um roteiro, mas os ensinamentos, por isso que Jesus também falava, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Por que ele falava isso? Eu sou a verdade, e seja a verdade, ela vos libertará. Você escuta muito isso, palavra dele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aquele que entra por essa porta não se perderá. Palavra dele. Então Jesus tem um roteiro deixado para a gente viver bem, para sermos felizes, para viver no planeta Terra, dentro de todos os desafios, encontrando a saída. Como é que eu entro e como um labirinto eu encontro também a saída. Então vamos entender aqui. Foi o que esse nosso irmão Alberto Nolan tem no livro dele. Uma tirada de mais de 150 mil exemplares. Um dos livros muito, mas muito livro. E aí a gente aqui traz Jesus para agora, um pouquinho. Vamos pensar nele, porque nós estamos com ele aqui. Né? Apesar de ele não está em carne e corpo físico, mas a gente vai compreender. Então ele diz assim, se Jesus estivesse entre nós fisicamente hoje, como é que ele agiria? Ele seria diferente? Aí a gente vem aqui, acreditamos que sua essência e missão permaneceriam as mesmas, porque Jesus não veio aqui para agradar o A, o B, o C, nem fazer diferença. Jesus veio aqui para mostrar que somos irmãos. Por isso que ele diz, amai a Deus como o primeiro mandamento e ao próximo como a ti mesmo. Como se você se amasse, é o que você tem que fazer para o outro. Essa é a cartilhinha primeira, assim, a primeira regra do Mestre Jesus. Palavra dele. Então é aí que a gente vai refletir um pouquinho. Então ele seria a mesma coisa, com essa bondade, com esse sorriso largo, com essa calmaria. Jesus não seria diferente. Provavelmente mudasse a roupa, o sapato, né? A tecnologia, talvez tivesse até celular. Mas Jesus seria assim, essa calma. E ela que é admirada. Olha isso.
a gente ficaria assim também, porque a gente não está acostumado na terra mais ter essa vontade de volta perto de nós. Então a gente olharia para um homem desse e fala, ele existe, né? Será que esse homem existe? Hã? As meninas iam até querer casar. Querer o homem perfeito. Não é não? Sem desafio, sem nada. Você imagina? Então era o homem perfeito. E Jesus naquela época era igual, admirado por todos, pelos homens, pelas crianças, pelas mulheres, por todos, velhos, novos, da mesma forma. Então ele seria a mesma coisa, com o amor, com a verdade que ele trouxe e com a mesma redenção, fazendo tudo por nós mesmos. Continuaria igual. Então, falando dele mais um pouquinho. Então, Jesus, agora, na cultura popular e debates já contemporâneos, nos nossos tempos aqui, ele continua sendo tema de livros. Jesus, se você pegar a livraria ali, que não diga, não tem um livro que qualquer cristão, qualquer criatura que tenha fé, creia nele, que não leia um livro ou que já não leu sobre os ensinamentos dele. Então, Jesus é tão atual na nossa vida que ele nunca se afastou. Ele está em tudo. Então, filmes, música e até debates filosóficos, estudos, tudo que você imaginar. Aonde você está, a doutrina espírita, para você ter uma ideia, ela é um cristianismo revivido. Você falar que você é espírita ou cristã é a mesma coisa. Se você não falar que eu sou espírita, tá bom, fala que você é cristã. Você está falando a mesma linguagem. Porque o espiritismo não vai para caminhos diferentes do que a gente aprende aqui. Todos os dias, aquilo que foi deixado para nós. Então, os espíritos, eles não deixam que o passado, as escrituras morressem. Não. Todos os profetas, todos os salmos, tudo que foi deixado, todos os ensinamentos, tudo, Saúl, Davi, tudo que ele trouxe, os exemplos, antes mesmo de Jesus, de Elias, João Batista, de tudo, a gente tem referência, porque foram realmente irmãos que vieram para a terra para deixar para nós, sabe, uma abertura de caminho, para que a gente não se perca, não sofra tanto. Então vamos ver. Então, em um mundo cada vez mais secular e com a pluralidade religiosa e o avanço, inclusive, da ciência, trazem novas perspectivas e desafios para a crença religiosa. Então, nós estamos aqui ampliando nosso entendimento, já numa visão da doutrina espírita, mostrando para nós esse Jesus que sai dali somente daquilo que a gente estava acostumado a ver, dos rituais, dos dogmas. A doutrina espírita não se atém a isso. A gente não se prende a nenhum tipo de ritual e nem de oração que possa parecer algo como uma reza. A gente não vai falar a doutrina dos espíritos, pare no coração, abra seu coração. Jesus fala para isso. Entre no seu quarto. A gente até achava que era um aposento mesmo, um quarto. Eu teria que ter um quarto. Aí você para pensar, e quem mora embaixo da ponte? Não tem um quarto. Então não poderia ser um quarto físico, uma casa, mas você entra dentro de você, como se você realmente fosse para meditar, mentalizar ele. E aí você faça a sua oração. É isso que Jesus queria falar, com toda a simplicidade de coração. Não precisa aqui, não tem
sacerdotes, ninguém aqui está numa escala de ninguém, todo mundo é igual. Somos irmãos. Estamos aqui. Aquilo que eu faço, você pode fazer. Se amanhã você fala, me interessa. Como filho de Deus, eu também quero ir dentro das leis do progresso, da evolução, seguir, crescer. Quero entender. Quero ampliar o meu entendimento. Seja bem-vindo, que é o que você está fazendo aqui hoje. Para realmente colocar isso em prática na nossa vida. Lembra da missãozinha aqui? Você é filho de Deus. Pode fazer, inclusive, o próprio Jesus falou. O que eu faço e muito mais. Jesus nos dava essa autoridade. Calma. Eu não sou na cabeça, para a gente entender o tamanho da humildade de Jesus. Ele queria mostrar que nós somos filhos de Deus, como Ele, e que estamos num caminho evolutivo dentro de outra lei de liberdade de escolha, que a gente chama de livre-arbítrio, para que a gente possa escolher se eu quero caminhar, se eu quero compreender, se eu quero colocar isso na minha vida, se eu quero ser feliz. Então, se eu quero ser feliz e da forma que eu estava fazendo não estava dando certo, eu vou começar a prestar atenção e começar a aplicar isso. Mas não é como um ritual. Aplicar com consciência, sabendo que isso não é nem para mostrar para o outro, é para você mesmo. Então, quem vai saber que você realmente ganhou algo é você mesmo. Os outros vão, com certeza, observar. Isso é como uma limpeza. Eu não preciso, se eu fizer uma faxina e limpar aquela parede e deixar ela bem branquinha, quem olhar vai saber que foi limpa. E quem importa que limpou? O importante é que foi limpa. É isso que Jesus queria mostrar para nós. Essa fé que a gente tem dentro de nós, como realmente uma virtude a ser conquistada. Conquistada não é algo que já nasceu dando privilégio para um e para o outro, não. Volta no milagre. É a mesma coisa do milagre. Você entenderia um Deus hoje justo, bom, misericordioso? Vamos pegar ele. Um Deus bom, que a gente tem nele, os atributos de Deus para nós é isso. Um homem, um ser bom, não é? Um homem bom, justo, misericordioso. Você entenderia um Deus desse? Você passando por uma dificuldade na luta e o outro lá que não fez nada, de repente a vida dele, estou falando materialmente porque é o que a gente dá valor, de repente a vida do outro muda. Você ia falar assim, não é possível. Eu vou na igreja, eu vou no centro, eu vou em tudo quanto é lado. Gente, não é possível que Deus dá isso para o outro que nem procura nada. A gente mesmo já ficaria assim, meio descrente. E Deus não faz essa diferença, assim como Jesus não faz diferença para os irmãos. Então, todos, independente de estar ser rico, independente de ser pobre, de estar na cadeia pública, de estar na rua agora sem abrigo, de estar embaixo de uma ponte, qualquer lugar, aquele que está em sofrimento. Por isso ele dizia tanto: vinde a mim, todos vós que estão passando por dificuldade, que estão perseguidos, injuriados, que perderam entes queridos, vinde a mim. Jesus falava com essa veemência: vinde a mim. E ele ainda desceu no jugo dele, pessoal, o fardo leve, porque ele nem exigia nada de nós. Não era uma mudança repetida, mas ele ia ensinar
que nós também teríamos que olhar, ter um olhar misericordioso, entender que aquele também está passando por uma dificuldade ali, ou aquele que me persegue também, é um filho de Deus que está precisando entender melhor, compreender as leis. Por isso que a gente vê tanto processo, e a doutrina espírita vem clareando nossa mente, sabe, com uma simplicidade, para que a gente compreenda. Eu estou falando aqui de forma tão, eu acredito que tão fácil, que não fica difícil para a gente compreender. Porque é assim que eu também quero receber a palavra de Jesus, com essa simplicidade. Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldade de ler a Bíblia. Temos dificuldade. Por que temos dificuldade? Porque a história, para nós, é muito difícil, a não ser contada por alguém. Porque se baseia também na história do passado, antes de Cristo, para que a gente possa assimilar aquelas palavras. Muito difícil. São os teólogos, os que estudam, assim como a gente também chama vocês para estudar. Tudo aquilo que nós estamos falando no Espírita, querendo falar de Jesus. Então vamos pensar um pouquinho para frente para vocês entenderem. Então esse é o nosso Jesus. De antes, de hoje e o menos. Não tem diferença nenhuma. Então, nos seus ensinamentos sobre justiça, cuidado com os pobres e misericórdia, continuaria inspirando movimentos sociais aqui na Terra, se interessa que fosse. Mas isso não acontece? Ou você acha que quando nós estamos trabalhando aqui, veja que ninguém está cobrando nada. Quando nós estamos fazendo um trabalho aqui, nós estamos falando em nome de Jesus, rogando a Ele na espiritualidade, que trabalhe em prol da criatura que está sofrendo, que está com enfermidade, que vem na casa com processos obsessivos, que está com uma mentalidade, não sabe nem o que é curada, e que está meio desorientado. Quando você chega numa casa como essa, por que você melhora? Justamente por isso, porque você é acolhido. Então Jesus está tão vivo em nossas vidas que o trabalho dele continua. E todos os cristãos, todo aquele que trabalha, que sabe do recado que ele veio trazer para nós. Então não seria diferente. As ONGs e até as políticas públicas também. Assim como ele escolheu os leprosos, os pecadores e os rejeitados lá no seu tempo. Criatura que ninguém nem chegava perto. Esses leprosos aqui eram como se fossem demoniados, criaturas que não eram filhos de Deus, eram pecadores. Jesus tinha misericórdia, chegava, colocava a mão, né? Se fosse nós, não chegava nem perto também, de medo de pegar a lepra, sabe? Então aqui a gente vai vendo que ele faria isso, a mesma coisa, repartiria o pão, ia cuidar do lado social. Então, quando você vê esses trabalhos sociais na terra, há tantas criaturas que às vezes tiram o seu domingo, nas caravanas, das casas espíritas, levando às vezes uma marmita, levando lá uma quentinha. Às vezes a gente até critica. Por isso que tem tanto vagabundo. A gente fala, ninguém quer trabalhar. Esteja na pele daquela criatura que você vai ver o que é a fome batendo. E se você chegar como se fosse esse leproso aqui, porque ele não tem lugar para tomar, ele vai cheirar um pouco mal. Essa criatura, as pessoas corriam de perto. Agora você imagine hoje, né? Então, esse trabalho, ele continua, parte social. Não pensa você que esse pessoal cobra para fazer isso, não cobra. Aqui na casa, nós temos assistência social aqui dentro. Pessoas sentam aqui, vocês sentam aqui, ouvem palestra, recebem a cesta básica, recebem o passe, levam a informação.
é a coleção animal. Tem tantas criaturas que passaram por aqui que tem história aí dentro. Criatura que até que tinha problema de visão, tá? Que serve. Que a sociedade lá fora sequer se preocupava que ia dar uma aposentadoria para essa criatura. Graças a Deus, hoje, esse testemunho que eu estou dando, ela recebe a aposentadoria, isso já vai nos próximos 15 anos. Então, a cesta básica que ela recebia, ela teve a honra de chegar e falar: Miss, pode dar minha cesta básica para outra pessoa. Porque graças a Deus hoje eu não preciso mais. Eu tenho hoje uma aposentadoria, um dinheirinho que eu posso viver com ele. Outro dia, um filho, que era uma criança pequenininha, outro dia eu estava abrindo sempre, um moço, lindo, parou aqui na porta: Miss, você lembra de mim? Eu falei: não, mas provavelmente se você vem aqui. Ele falou que sou filho da fulana de tal, não vou falar. E hoje isso é muito grave. Olha, parece nada, sem contar os outros. Então isso parece nada, mas faz diferença. Então cada um de nós pode fazer a sua parte. Então vamos ter aqui. Então Jesus, na cultura popular e debates já contemporâneos, já falei isso aqui? Então, já? Ah, é verdade. Então é para frente que eu tenho que pegar. Então, aqui, ó. Então, com a tecnologia, Jesus poderia alcançar multidões. Seria, nossa, mas era pertinho, né? Mas multidões, rapidamente. Mas tenha certeza de uma coisa: mas provavelmente ele não buscaria a fama ou seguidores. E a gente, né? Dá um like. Estou deixando aqui passando um like. Curta aqui, não é assim? A gente ouve esse negócio de curta daqui, curta dali. Jesus, no papel que ele veio fazer, não precisa disso. Não precisa. Então Jesus nunca apoiou, inclusive quando ele esteve aqui na terra, poderes opressores, mas também não promoveu revoluções. Ele não era causador de intrigas, de revoluções violentas. Em meio a guerras e polarizações, ele chamaria as pessoas à justiça verdadeira, fazendo com que a criatura pudesse entender, ver direitinho se isso iria valer a pena. Por isso que ele falou para nós amarmos não só os amigos, mas os inimigos. Então, que nasce então de um coração transformado. A criatura, para compreender isso, ele realmente se modifica. Você vai ver que isso, a gente mesmo, sem querer, você se enquadra, entendeu? Então aqui a gente vai vendo o avanço. Vamos pensar sobre o mundo atual e seus desafios aqui. Quais são os desafios que a gente tem na Terra, gente? Não tem nenhum, né? Não? Ninguém tem problema, né? Tá tudo certo. E nesse mundo aqui, ó, da tecnologia aqui, quanto mais a tecnologia e científico, mais temos crise de valores. Quanto mais o homem se expande seu orgulho, seu saber, ou quanto mais ele tem, mais ele cresce, não é assim? Massageia o orgulho, a vaidade, e aí a gente vai separando. Isso é para lá. Para quem não tem, não conhece, os pobres de espírito, que a gente entende, não eram os pobres de espírito que Jesus entendia, né? Para nós, os pobres de espírito é assim. Até quando tem qualquer conclusão, eu falo: esse é um pobre de espírito. Já viu isso? Usar essa frase até para menosprezar alguém, como meio de atingir, de soberba.
é um coitado, vamos pegar assim. E o pobre de espírito não é bem que são os olhos de Jesus. É aquele que realmente já tem trabalhado, conquistado a humildade. Ele pode ter dinheiro como for, mas ele é humilde. Ele entra na casa de um pobre, ele não deixa aquela pessoa constrangida. Ele é capaz de tomar um café, sabe, naqueles copinhos de massa de tomate, sabe, aquelas coisinhas simples que se jogava fora. Ele é capaz, porque ele vai mostrar que você não precisa humilhar o outro só porque você tem. Então é nessa visão que não é proibido, dentro da lei do progresso, de evolução das espécies e de tudo, você conquistar algo. É a forma com que você faz o uso dela. Então é dessa forma que Jesus vai moldando, não ele como ser humano, mas com seus ensinamentos, com o objetivo que ele veio trazer na Terra. Então, aqui a gente vê a tecnologia, vê aqui, no futuro, substituindo a inteligência humana, fazendo os robôs, até na guerra. Nas guerras, não vai ter, para não se perder tanta criatura, os homens, da frente da batalha. Aí hoje, a inteligência artificial, o IA, tanto falado, ele já coloca os robôs, os cachorrinhos. Já viu isso? Era fabricado. Por quê? Mata o cachorrinho hoje, detona aquele cachorro, os drones, e joga a bomba para lá, e joga para cá, e enfrenta para lá. Mas os meus homens não, aqui ó, na frente da batalha, firme e forte. E a inteligência do homem planejando tudo isso, porque isso é com o nosso alma. Você não pensa que o coitado do robô, ele já nasceu robô. Ah, ele nasceu robô. Não nasceu não. Nasceu um espírito aqui inteligentíssimo. E aguarde, porque até 2030 vai ter muita novidade para a gente ver. Então, não vou entrar nesse mérito, mas aguardem. Vocês vão ver coisa, como eu falo. Então, aqui, ó, nessas reuniões, quanto mais vem a tecnologia, mais a gente tem isso aqui, ó. Individualismo, ansiedade, falta de propósito. Vamos pegar a família. Vamos lembrar um pouquinho da nossa família? Ou numa mesa do restaurante, como é que é? Sentou a família. É só observar. A criança pega o celular, qualquer coisa. O pai pega um, a mãe pega o outro, cada um fica na. Não é assim? O almoço chegou, se come, não se troca uma palavra. Por quê? Porque a gente já tem a tecnologia aqui do lado fazendo para você abrir. E se a gente vou cuidar daqui a pouco, nós vamos estar assim, isolados. Ninguém conversa, depressivos, com ansiedade, que é a doença do século. Você pode contar. Hoje, dificilmente você não vê uma pessoa, você fala, o que você tem? Não precisa muito. A pessoa fica quieta e come. Não é assim? Não dorme direito. Ansioso pelo amanhã. Porque a tecnologia nos leva a isso. Você abre o celular, você só vê riqueza, o outro tem, plano tem, plano isso, plano aquilo. E se você não tem, logo você entra em depressão. Porque para mim nada dá certo. Que situação é essa? Olha que eu oro, olha que eu vou, eu peço, olha que eu vou na casa espírita, olha que eu tomo passe. E o que está acontecendo, gente? Todo mundo tem nada. É conversa. Você já viu nas redes sociais alguém que fala assim, ai, está tudo tão ruim na minha
vida. Fala nada. Porque se falar, é uma chuva de gente falando assim, nossa, precisa ficar perguntando com a vida da pessoa. Menos jeito. Porque a gente não gosta. A gente gosta somente de coisa boa. Então fulano comprou um barco. Olha que barco. Olha que a gente quer sempre, porque é da lei. Nós estamos inseridos na lei de progresso e evolução. Então você não anda para trás. Eu duvido que você levanta de manhã e fala que a partir de hoje eu vou andar para trás. Sai andando para trás. Não anda. Você anda para frente. Caminha para frente. Sabe por quê? É da lei. Você cresce. Você já viu alguém nascer velho e diminuir e ser criança? Não. Você nasce bebê e cresce. Entendeu? Morre velho, mas morre grande. É assim. Então nós estamos em tudo na terra, evolui, tudo cresce. Você pode querer dormir hoje o dia inteiro lá. Não vou sair desse quarto. É a minha escolha. O pai é criador disse, meu filho, você tem toda a liberdade. Mas o mundo não para, viu? Amanhã você tinha que idade mesmo? Você tinha 31. Amanhã você já vai ter, é mais velho. Amanhã você já está caminhando para ter 32, viu? Você vai ficar velho. Tudo passa, tudo cresce, tudo evolui. Fique preso numa cadeira pública que você vai entender o que é isso. Quando você sair, você fala, gente, mudou. Por que aquela criatura não viu? Ela estava trancafiada. Então vamos entender para a gente compreender bem, assimilar com leveza esse Cristo maravilhoso que veio na nossa vida. Aquele é um homem bonito, hein? Aí fala assim para nós, ó. O poder do amor e do perdão nas palavras já resolve muita coisa. Por que o poder do perdão? Porque a gente é bom em pedir desculpa. Desculpa. Eu fiz desculpa. Mas amanhã você vai de novo, desculpa. Que vira até vício. Jesus está falando aqui do perdão. De eu saber que aquela criatura, ela passou pela minha vida, me deixou um legado de aprendizado, porque me feriu. E ele diz, não é para esquecer não. Ele está falando de perdoar. Não você ir lá e ficar na guerra com aquela criatura. Você fez isso, agora eu vou me vingar. Isso não é perdão. Isso não está em conformidade com os ensinamentos do Cristo. Quando ele fala em perdão, ele diz, deixa, entrega a túnica. Está roubando o quê? É sua roupa? Dá a túnica também. O que mais? Está querendo seu celular? Meu filho leva o celular. Me deixa na paz. Fique na paz. Entendeu? Porque aquela criatura, você pode comprar, você trabalhou, você é honesto, você pode ter o celular de novo, no esforço do seu trabalho. Aquela criatura você vai comprar para ter. Você não, você já saiu daquela casa, você não mora mais naquele degrau, você já pulou de degrau. Então olhe com esse olhar da misericórdia, porque aquele está precisando até de oração. Você olha para ele e fala, meu Deus do céu, tem misericórdia. É o mesmo que às vezes tira a vida de alguém com bobagem. Então aqui a gente para de encerrar quase, aqui a gente está. Então como praticarmos o amor em era de polarização e de tanta intolerância? Como a gente pratica o amor? Com esses pequenos gestos que vai fazer a diferença. Eu não vou mudar o mundo, a gente fala, não é? Eu não posso mudar o mundo. Mas se você, como faz parte do mundo, você pensar diferente, agir diferente, você vai contaminar. É como a luz. Você já viu a luz? A luz, uma escuridão danada. Se eu colocar uma velinha, uma vela, não precisa nem ser uma lâmpada, uma velinha acesa, eu já clareio a vida de alguém. Então, com o meu exemplo, às vezes de tolerância, perdoando, desculpando aquela criatura com sinceridade, olhando para ele com misericórdia,
Você pode contar. Eu estou falando dos nossos familiares, hein? Porque os nossos, ali, o Cadinho, é a primeira sociedade que é apresentada para nós. E é onde a gente tem mais dificuldade. Então, aquela criatura, ela vai também aprender, porque ela sofre também. Você não pensa que ela não sofre, ela sofre. Por isso que o planeta Terra chama-se de prova e expiação. Aquela criatura, ela vai até se incomodar, porque você já está diferente dela. Até incomoda. Ela vai achar até que você está fazendo pouco caso dela. E não é. Você tem outra visão. E ela olhar para você até incomodada. Você já viu a cobra e o vagalume? É a mesma coisa. A cobra queria sempre acompanhar o vagalume. Um dia a cobra parou, ficou irritada com aquele vagalume. O vagalume ficou falando: olha, eu posso fazer uma pergunta? Por que eu te incomodo? Nunca te fiz nada. Mas por quê? E você quer me atacar? O vagalume perguntando para a cobra. A cobra falou: é que você me incomoda com essa luz, com esse brilho. Sabia? Assim é a vida também do cristão, que procura fazer se diferenciar. Com pequenos gestos, atitudes, mudanças, persistência, uma luta constante. Sabe? É difícil? É. Quem falou que é fácil? Tem dia que você tem vontade de desistir, tem dia que você olha para o mundo e fala: meu Deus do céu, o Senhor está difícil. Mas por que a gente tem tanta ajuda espiritual? Justamente por isso. Porque se com Deus, com mestre e com equipe espiritual é difícil, você imagina você sendo. Imagina. É muito, não é pouco não, é muito difícil. Então, essa tolerância ele pede para nós. Então, a compaixão, a esperança, a caridade e a fé será capaz de substituir. E que pode ser mais forte do que a motivação, inclusive, do luto. Para que a gente não queira levar vantagem em tudo. A criatura vive no mundo hoje atual de levar vantagem. Eu lembro até que tinha um comercial na época, os mais velhos, não acredito, chamando lá para trás. Quem lembra do comercial aqui do Gênesis, do cigarro, que tinha assim, ainda na época ele fazia propaganda de cigarro na televisão. Você sabe qual era o jogo? Ele ia levar vantagem em tudo. Eu levo vantagem em tudo. Lógico, apresentando o cigarro que ele estava comprando. Assim hoje na Terra, as criaturas realmente elas querem passar para frente do outro. E o Brasil, pátria do Evangelho, não vou fechar com isso. A gente está precisando trabalhar esse lado moral. Não se preocupe tanto com a tecnologia, com todo esse projeto para acompanhar os países do primeiro mundo. Eles estão trabalhando lá para nós. Fique na paz. Não corra tanto atrás do ouro, porque nós estamos na era da modificação moral, de podermos aprender a respeitar o outro, entender o outro, a olhar o outro com um olhar, a ver com o olhar do Espírito, porque a gente só vê com o olho da carne, e com o olhar da carne a gente só vê defeito. Assim, ó, fulano está bom, que gordo, fulano está magro, e que roupa é aquela, que cabelo é esse, que mas que casa é essa, gente? Nossa, esse é o olhar, aqui ó, da carne. Pega o metrô que você vai entender o que eu estou falando. Você já olha o outro quando entra dizendo: ixi, esse aí vai para lá. Você já está irritado, só do olhar irritado. Mais um, e aquele mais um vai indo fazer a mesma coisa que você está fazendo, trabalhar. Entendeu? Esse é o olhar espiritual e o olhar da carne. Que a gente possa aprender a olhar com o olhar do espiritual. Quando você olha com o olhar espiritual, é o olhar que Jesus tem para nós. Então você vê aquela criatura suja, mas ele tem uma alma. Aquela criatura está passando por essa situação. Se eu puder dar um sorriso, um bom dia para ele, ele vai se alegrar tanto, porque ele vai falar: nossa, ninguém nunca tinha olhado para mim. Ninguém nunca me perguntou meu nome, porque eles são esquecidos, afastados da sociedade. Então, Jesus veio na Terra com esse intuito
de fazer lembrar. E a doutrina espírita está aqui para lembrar, fazer a gente lembrar quem somos, quem fomos e o que queremos ser. Porque ele mostra para nós a vida futura, coisa que Jesus não conseguiu transpor tudo para nós, porque a gente não tinha esse amadurecimento. Então, através das reencarnações, hoje o rico pode ser o pobre vermelho. Pode ser o menino que estava na rua, que não soube valorizar o que tinha e que foi soberbo. Provavelmente, às vezes, o pobre de hoje, ele tenha mais riqueza do que eu tenho, né? Que a felicidade, ela não está somente no ouro, a felicidade é interior. Então, a felicidade ela é tão contagiosa que você pode estar numa situação boa, você está feliz. Vai passar. Você tem força para entender que você é filho de Deus e que você tem essa força interior e que pode e que vai vencer. Porque nós estamos aqui para isso. Não viemos aqui só para poder viver e falar mal da vida do outro. A gente veio para conquistar. E saímos daqui melhor do que quando chegamos. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma boa noite, um bom retorno.